Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Inês Menezes. Tá? Vou falar um pouquinho aqui desse Lázaro que está fugindo aí da justiça, que ninguém pega, né? Dizem que ele tem parte com o demo, né? Falam por aí. Mas é o seguinte, eu quero falar inicialmente da mãe dele. A mãe do Lázaro, desse homem que está aí, infelizmente, matando famílias, fazendo horrores, trucidando, enfim, fazendo tudo o que é de ruim, atirando em todo mundo. Ele tem mãe. E a mãe disse o seguinte numa entrevista. Disse para ele, um recado para ele. Meu filho, por favor, se entregue porque esclareça as coisas, que tem muita mentira aí. Tem mais mentira do que verdade? Ela está falando com relação aos crimes do seu filho, os quais ela não pode negar. Então, o que acontece com essa mãe? Ela sabe que ele está cometendo crime, está fazendo coisas erradas, está estrupando, matando. Tem mais de, parece que 300 anos de condenação de ficha corrida. Mas é o seguinte, essa mãe, o que ela tem que fazer? Ela sabe que ele está errado, mas o ama assim mesmo, porque o seu amor é incondicional. Então, o que é que ela tem que fazer? No seu íntimo, ela se crucifica, ela se crucifica, ela se sacrifica, ela se sacrifica, ela sabe que ele fez. E nessas acusações, não pode negar, ela vê, não, o meu próprio filho, sangue do meu sangue, a quem eu amo, faz isso. Então, o que há dentro dela é uma crucificação. Ela se crucifica, ela se sacrifica e continua amando, continua querendo o bem, continua querendo que ele vá para o caminho do bem, como é a família. Em analogia, claro, guardadas as devidas proporções, eu fiz essa analogia pensando numa reflexão sobre o sacrifício de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes de criar o ser humano, o Senhor Deus já sabia que ia criar, ia ter uma coroa da criação, que era a raça humana, e essa raça humana iria se perder, ia pecar, ia errar. Então houve aí a primeira crucificação voluntária do nosso Deus. Ele crucificou a sua santidade. Ele é santo, santo, perfeito, sem erro nenhum. Mas diante da sua criação, aquele que ama entrou não vou dizer que entrou num dilema, entrou num confronto da santidade com o erro. Ele é santo demais. Então, essa foi a primeira, ao meu ver, crucificação do nosso Deus. Principalmente quando ele olhou lá dos céus e viu, e procurou, e viu, e falou para si, não há um justo sequer, um só justo. Mas, e pensou até em acabar com a raça humana. Mas, devido ao seu amor incondicional, ele sacrificou a sua santidade, sacrificou o seu íntimo, o seu eu, santo, santo e santo, sem mácula, sem treva alguma, como um santo sem mácula, sem treva alguma, puro,
vá aceitar as trevas. Então houve aquela crucificação inicial do nosso Deus. Ele disse, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para recuperar aquilo que está perdido. Essa foi a primeira crucificação. Aí ele fez um plano, o plano de salvação. E criou Adão e Eva, os colocou no paraíso. E deu um único mandamento. Esse único mandamento foi desobedecido. Foi desobedecido. Porque aquele casal, antes, sem mácula, perfeito, que só conheciam o bem, comeu a árvore do bem e do mal. A partir daí, eles passaram a conhecer o mal. Eles só conheciam o bem. Pecaram, afastaram-se de Deus. Mas Deus já tinha um plano, porque ele já havia se sacrificado, já havia sacrificado no seu íntimo a sua santidade, a sua luz, em nome do amor. Já havia sacrificado a si mesmo. E tinha um plano. E assim, nós temos em Gênesis 3:15, a primeira pregação do Evangelho. A primeira pregação do Evangelho. A primeira pregação, que é essa 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tu e a tua descendência, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava aí começando o anúncio da obra redentora de salvação da humanidade. Mas, antes da fundação do mundo, Deus já tinha feito esse sacrifício, já tinha esse plano, porque Ele sabe o que vai acontecer. E não abriu mão dos errados dos teus filhos, da sua criação, da coroa da sua criação. A coroa da sua criação, que é a raça humana, que Ele fez com suas mãos. Porque Ele disse aos animais, à luz, haja luz. E ao mar, haja terra. Mas a coroa da criação foi o que deu problema para Ele. Porque destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus já tinha o plano de salvação. Deus já tinha se sacrificado. Por isso, Adão estava também debaixo da graça de Deus. Já estava debaixo do sacrifício de Deus. O que ocorreu depois é que o ápice físico da criação do Evangelho de Deus, que foi aqui anunciado pela primeira vez em Gênesis 3:15, veio à Terra. O ápice chegou. O ápice se transformou em carne para suportar aqueles erros que Deus já havia suportado lá na eternidade. Já havia suportado, já havia se sacrificado. Mas Ele agora veio se sacrificar fisicamente, porque nós estamos no âmbito físico. Ele já havia se sacrificado no âmbito espiritual, mas Ele veio se sacrificar no âmbito físico. E Ele veio em forma humana, se despiu da sua glória,
se despiu das suas honras, tirou tudo de si, tudo o que poderia protegê-lo. Veio protegê-lo, entre aspas. Ele veio em uma missão de sacrifício físico, de sacrifício em cumprimento àquilo que já havia sido feito lá. Então, o que que nós vemos? O que é que nós vemos? Que aquilo foi o cumprimento do que foi feito. Guardadas as devidas proporções, esta mãe está tendo uma parcela de um sacrifício, uma parcela do sacrifício que Deus fez para a humanidade. Então, podem escrever nos comentários e eu agradeço a atenção e até já.